Boa tarde, está no ar o RBV News, edição tarde que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Uma adolescente indígena de 13 anos matou o padrasto de 35 anos com uma facada no peito na madrugada desta terça-feira em uma aldeia em Amambai, cidade distante 360 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, Celso Duarte havia passado a noite ingerido bebida alcoólica com a mãe da garota. Durante um desentendimento, a adolescente pegou uma faca e atacou Celso, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A menor foi apreendida e encaminhada para a delegacia de Amambai. O caso será acompanhado por uma equipe do Conselho Tutelar do município. E uma operação realizada na tarde de hoje no presídio de trânsito do bairro Noroeste, em Campo Grande, apreendeu diversos celulares, baterias, carregadores e também drogas. A ação foi realizada por agentes penitenciários com o apoio de 45 policiais da Companhia Independente de Gerenciamento de Crises e Operações Especiais. Os agentes penitenciários revistaram as celas depois que a polícia retirou os presos do local. No total, 489 internos cumprem pena na unidade. Não foi divulgada a quantidade de aparelhos e drogas encontrados no presídio. O senador Delcídio do Amaral reuniu correligionários em um evento em Campo Grande. O objetivo foi avaliar as parcerias firmadas nas últimas eleições, mas o próximo pleito estadual não ficou de fora do encontro. Participaram do encontro lideranças políticas de diversos partidos, além do prefeito eleito da capital, Alcides Bernal. O encontro, organizado pelo senador Delcídio do Amaral, teve como objetivo agradecer as parcerias firmadas durante as eleições municipais deste ano. Sobre o cenário político do estado, formado após as eleições de outubro, o senador ressaltou que a disputa foi um processo de mudança e renovação para o estado e que a eleição de Bernal é um sinal de que a política passa por uma mudança de práticas. Já a respeito de sua candidatura ao governo de Mato Grosso do Sul nas próximas eleições, Delcídio desconversa. Não, eu sou pré-candidato a governador do PT, mas vou trabalhar para isso agora. Vamos ver o que dá, a política é muito dinâmica, né? Mas eu estou procurando cumprir com o meu papel, trabalhando duro, né, e ajudando o meu estado. Acho que esse é meu compromisso com a população. Ainda de acordo com o senador, até o final do mês os trabalhos serão intensificados no sentido de fechar o orçamento geral da União e que, como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, destacou que irá desenvolver projetos importantes. Temas aí como ICMS, incentivos, renegociação da dívida dos estados, o fundo de participação dos estados. Então nós temos muitas coisas pela frente. No ano que vem a vida continua, andar na rua, conversar com as pessoas, visitar o estado, uma presença marcante, fazendo política e juntando cada vez mais as pessoas. Alcides Bernal, que chegou ao encontro acompanhado de sua cúpula partidária, informou que este é o momento de comemorar e homenagear o senador Delcídio. Eu estou aqui muito feliz, quero homenagear nosso senador Delcídio do Amaral e dizer a todos do Mato Grosso do Sul que Campo Grande, através do prefeito eleito Alcides Bernal, através do nosso vice-prefeito Gilmar Olarte, do nosso vereador eleito o Chocolate, vai estar recepcionando a todos os sul-mato-grossenses, formando uma grande parceria com os prefeitos do interior para a gente fazer justiça social no nosso estado. A Semana da Pessoa com Deficiência começou ontem, com atividades em diversos estados. Aqui em Campo Grande, uma família dá um exemplo de cooperação e amor. Ela nasceu com catarata congênita e ele com atrofia do nervo óptico. Doenças que nunca os permitiram enxergar. Algumas coisas tinha significado, com certeza, mas depois que eu tive o Pedro Miguel, elas passaram a ter um valor maior. O casal conta que o sonho de ter um herdeiro vem de muito tempo. Foram 7 anos tentando e quando menos esperavam, Eva estava grávida. Assim que Pedro nasceu, a ajuda com o bebê veio da mãe dela. Hoje, o menino tem 5 anos e aos olhos dos pais. É através deles que Eva e Joselino conseguem enxergar o mundo lá fora.
Na rotina da família, a Eva costuma ler histórias para o Pedro, em livros como este, escritos em braille. E na última semana, o garoto trouxe da escola a mesma história que a mãe estava lendo. Foi então que eles resolveram fazer atividade juntos. Enquanto ela narra os contos, ele acompanha as figuras. Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Os pais têm muito cuidado para não sobrecarregar o filho. Eu procuro não cobrar dele. Por exemplo, às vezes eu estou andando com ele deixa às vezes eu trompar, por exemplo, eu não cobro. Por quê? Porque eu falo assim, é uma criança, ele tem que estar brincando, ele gosta de estar observando as coisas como outra criança. E no próximo bloco você confere os fatos internacionais. Nós já voltamos. E agora as informações do tempo. A quarta-feira será de sol, com aumento de nuvens no período da manhã em Campo Grande. Pancadas de chuva estão previstas à tarde e também à noite. As temperaturas continuam em elevação. Confira agora a previsão do tempo para 5 capitais do país para esta quarta-feira. E agora as informações nacionais. Durante os 21 anos da ditadura militar, 163 deputados federais foram cassados. Agora, a Câmara Federal vai devolver simbolicamente o mandato dos deputados que foram proibidos de exercer seu mandato. Eles serão homenageados numa sessão solene nesta quinta-feira, por iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. A primeira lista de cassados em abril de 1964 tinha 40 nomes, atingindo o núcleo político que os militares mais temiam. O mecanismo de cassação de mandatos e suspensão por 10 anos dos direitos políticos vai atingir exatamente as vozes mais recalcitrantes, quer dizer, aquelas que não se submetiam, que não admitiam aquele regime de força. Calar essas vozes significava garantir maioria no poder legislativo, que continuava funcionando. Dos parlamentares eleitos antes do golpe, 67 são cassados e o Congresso é fechado pela primeira vez em 1966. Sob o ponto de vista político, o país foi massacrado, quer dizer, nós perdemos 20 anos, uma geração inteira desaprendeu ou não teve acesso a regras elementares da cidadania, como a participação livre numa sociedade democrática. Isso é terrível. Os estudantes passam a liderar a resistência enfrentando a repressão. Em dezembro de 1968, a ditadura endurece, baixando o ato institucional número 5. O Congresso é fechado novamente e 98 parlamentares perdem seus mandatos. Muita gente, principalmente a juventude, não tem ideia do que tinha sido isso. São centenas de casos em que cidadãos, inclusive parlamentares, perderam seus direitos políticos, os seus mandatos. Na legislatura de 1971 a 75, um deputado perde o mandato, Chico Pinto, condenado pelo Supremo Tribunal Federal. A população reage nas urnas, fortalecendo o MDB, partido de oposição. Entre 1975 e 79, outros 7 parlamentares são cassados e o Congresso é fechado pela terceira e última vez. No total, 173 mandatos foram cassados ao longo de 21 anos de ditadura. E agora, 48 anos depois, numa sessão solene na próxima quinta-feira no plenário da Câmara,
Os mandatos cassados serão devolvidos simbolicamente. A lacuna só vai ser preenchida no dia em que toda a verdade for revelada e os responsáveis pelos crimes de violação dos direitos humanos, aqueles responsáveis por eles forem punidos. Na última sexta-feira, o governo anunciou vetos ao projeto de lei que redistribui os royalties do petróleo. Um dos vetos garante que os contratos vigentes, não serão alterados. Ou seja, seguirão as normas atuais de distribuição dos recursos provenientes da exploração do petróleo. A redistribuição dos recursos entre União, estados e municípios valeria apenas para os novos contratos. O governo deve editar uma nova medida provisória ainda esta semana, com a nova distribuição, que repete o texto aprovado pelo Congresso. A expectativa é que a medida provisória defina que os fundos de participação dos estados e municípios recebam 21% dos recursos do petróleo explorado na plataforma continental. Em 2019, o índice deve passar a 27%. A parte que cabe à União deverá ser reduzida de 30% para 20%. Já o percentual dos estados produtores deverá cair dos atuais 26,25% para 20%. Os mesmos percentuais deverão servir para os municípios produtores. Já as cidades onde ocorre embarque e desembarque do petróleo deverão ter sua participação reduzida de 8,75% para 2%. A medida provisória deve garantir ainda que 100% dos recursos dos royalties referentes aos contratos de concessão e 50% do Fundo Social do Pré-Sal sejam destinados para a educação. E o governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli, ao lado de governadores e representantes dos demais estados brasileiros, se reuniram na manhã de hoje em Brasília para pressionar o Congresso a derrubar o veto parcial da presidente Dilma Rousseff ao projeto que muda a distribuição dos royalties do petróleo. Os governadores pretendem restabelecer a incidência dos novos percentuais de áreas que já foram licitadas, o que permitiria receber recursos já no próximo ano. Os governadores, foram recebidos pelo governador do Ceará, Cid Gomes. Putinelli afirmou que a derrubada do veto pode gerar um aumento de 150 milhões de reais nas receitas de Mato Grosso do Sul. A previsão é de que o presidente do Senado convoque os líderes partidários para discutir o tema nesta quarta-feira. Caminhoneiros foram até o Senado debater o Estatuto do Motorista na Comissão de Direitos Humanos. O projeto de lei propõe a aposentadoria especial e o pagamento adicional de periculosidade aos motoristas profissionais. 438 caminhoneiros perderam a vida em acidentes nas estradas brasileiras entre janeiro do ano passado e junho deste ano. O transporte rodoviário de carga é o que mais mata trabalhadores no país. Os dados do Ministério do Trabalho foram apresentados durante audiência pública na Comissão de Direitos Humanos sobre o projeto de lei que estabelece o Estatuto do Motorista. Este é um projeto que procura minimizar o problema dos graves acidentes que acontecem no Brasil, que não atinge apenas o motorista profissional. Isso tem atingido a sociedade como um todo e nos mais diversos setores, a saúde, a questão ambiental. O Estatuto do Motorista, em discussão no Senado, propõe o pagamento de adicional de periculosidade à categoria e a aposentadoria especial após 25 anos de serviço. Nós achamos que é justo e correto a profissão do motorista ele ter uma aposentadoria em tempo menor, porque de fato a atividade ela é estressante, ela é desgastante, tem problemas de ordem postural e etc., que ao longo dos anos pode trazer sequelas a quem exerce a profissão. Nós vamos retomar agora o debate do Estatuto. Dentro do Estatuto, tu pode aperfeiçoar a Lei 12.619, com alguns ajustes e ampliando o direito do profissional do volante, que é esse verdadeiro herói, que transporta o Brasil nas costas. A pílula anticoncepcional, um dos métodos mais populares para evitar a gravidez, pode trazer riscos à saúde da mulher, caso não seja tomada com cuidado. Se combinada com o fumo, por exemplo, pode até mesmo provocar trombose.
Muita gente concorda que a pílula anticoncepcional foi um avanço para as mulheres. A mulher, ela tem, assim como o homem, o direito ao seu corpo. Eu acho que é uma boa meio de prevenção. Mas apesar dos benefícios, não é difícil encontrar quem já teve algum efeito colateral com o uso deste método contraceptivo. Já engordei, já teve uns que deu dor de cabeça. Surgiu vários vasinhos nas minhas pernas, né? E acaba me incomodando. Entre os métodos para evitar a gravidez, a pílula é o mais usado no mundo. Mas a utilização de contraceptivos hormonais, assim como de outros medicamentos, também apresenta riscos e requer cuidados das mulheres. Alguns estilos de vida, como o hábito de fumar, podem favorecer o aparecimento de doenças, por exemplo, a trombose. A doença ocorre quando o sangue coagula dentro de uma veia ou uma artéria. O coágulo adere à parede do vaso, formando uma espécie de rolha que impede a passagem da corrente sanguínea. O quadro pode se complicar caso o coágulo se desprenda e obstrua veias do pulmão, o que pode levar o paciente à morte. Esta médica pesquisou 400 mulheres com trombose, com idades entre 20 e 40 anos, atendidas no ambulatório do Hospital de Transplantes do estado de São Paulo. Quase metade delas foram fumantes e usaram pílulas em algum momento da vida, além de apresentarem outros fatores de risco. E 45% fumavam e usavam anticoncepcionais hormonais no momento da pesquisa. Apenas 6% não faziam uso de pílulas nem de cigarros. Além de levar uma vida saudável, as mulheres precisam também estar atentas a algumas substâncias que podem suspender o efeito do contraceptivo. A erva de São João é muito conhecida, a fenitoína ela é conhecida e alguns antibióticos sem especificidade definida. E o RBV News Edição Tarde fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 11 horas da manhã com a nossa primeira edição. Uma boa noite para você.